No número 15 da nossa harpa cristã. Vamos orar então todos juntos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai amado, neste momento, Pai, nos colocamos nós na Sua presença, ó Deus, e aqui, ó Pai, rogamos, pedimos, clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha contemplar a cada um de nós aqui, que chegamos aqui, ó Pai, nesta noite para aprendermos mais uma noite, mais aleluia, um culto de ensino da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, venha a nos ensinar, a nos capacitar, que a igreja do Senhor possa crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo, Senhor, capacite, Pai, a cada um de nós e que nós possamos aprendermos nesta noite, Pai. Então, desde já eu de novo te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, ó Pai, que vieram para aprender, vieram sentar para aprender a Tua Palavra. Que o Senhor possa usar aí nosso irmão Gilson, Pai, que vai estar passando então o ensino nesta noite, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai, através das nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Número 15, irmãos. Vamos todos louvar o Senhor junto, e em seguida, então, o presbítero Gilson pode passar aqui para passar a lição. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri,
e agora me alegro em sua luz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então vamos receber então o presbítero Gilson com as palmas bem alegres no nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, né, irmãos, a mais uma lição bíblica, mais um trimestre. O trimestre passado aprendemos muito sobre os propósitos de Deus para nós, as disciplinas do Senhor para nós. Então, dessa vez não vai ser diferente, irmão. Dessa vez não vai ser diferente. E essa lição fala, irmãos, sobre a carreira que nos está proposta. Nós vamos entender qual que é a carreira, Aleluia. o que Jesus tem feito por nós, como que nós hoje temos direito à salvação, como nós hoje podemos dizer que somos filhos regenerados pelo Senhor. E essa lição, irmãos, seria a primeira lição, e diz assim o título: o início da caminhada. A lição 1, na revistinha, quem tem, diz o início da caminhada. E o texto áureo, irmãos, vocês vão encontrar em João capítulo 3 e o versículo 3. João capítulo 3 e o versículo 3. Quem tiver a revistinha pode cair com a Bíblia. No livro de João, capítulo 3 e versículo 3. Nós vamos entender que todos nós temos o início da caminhada. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Muitos tiveram o início da caminhada por amor, muitos tiveram por dor, mas o importante é que cada um iniciou a sua caminhada com Cristo. Todos acharam, irmãos? João capítulo 3, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, esse versículo nos mostra que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, aquele que não aceitar a Jesus, não entender e não compreender, ou não querer aceitar que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser novas criaturas, novas pessoas em Cristo, não vão poder ver o reino dos céus. Mas aquele que aceitou, aquele que crê que Jesus é o Salvador, e todos aqui, irmãos, que estão comigo, todos creem que Jesus é o Salvador, senão vocês não estariam aqui. Então, todos nós somos salvos, somos filhos, somos herdeiros da promessa, porque nós cremos que Jesus é o Salvador e que Ele entregou seu próprio corpo para morrer por nós, para que nós hoje fôssemos novas criaturas, salvos pela graça. E a verdade prática, irmãos, diz assim, ó: o novo nascimento marca o início da jornada do crente com Cristo. O novo nascimento, irmãos, marca a nossa caminhada com Cristo. O novo nascimento, que é nascer para Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo, marca a nossa caminhada. Eu nasci de novo em Cristo e isso marcou a minha caminhada com Cristo. A partir do dia que eu aceitei Ele, que eu entendi que só nele eu encontro a paz, que só nele eu encontro a salvação, que só nele eu encontro a verdadeira vida, eu passei a ser uma nova criatura. Eu nasci com Cristo. Eu dei início à minha caminhada, à minha jornada com Cristo, irmãos. Então, e é isso que nós vamos aprender. E a introdução disso aí. Antes da introdução, irmãos, eu quero ler a leitura bíblica em classe. Nós vamos encontrar também, irmãos, no livro de João, capítulo 3, só que agora do versículo 1 ao 8. João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro versículo, irmãos, e os irmãos vão ler os demais daí. O primeiro versículo diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade
verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter tido, necessário vos é nascer de novo. 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, irmãos. Essa passagem nos mostra de alguém que entendia da lei, era um fariseu a qual compreendia toda a lei, talvez com certeza respeitava a lei, era alguém que fazia parte da tradição judaica. Mas se nós for analisar esse texto, irmãos, mesmo com tudo isso, mesmo ele estando em evidência, sendo o príncipe dos judeus, mesmo ele tendo toda a sabedoria na lei judaica, na lei de Moisés, ele sentia que faltava algo nele ainda. Ele sentia que não estava completo. E o que faltava, irmãos, era Jesus na vida dele. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto que ele fala que só Jesus podia fazer os sinais e maravilhas. Então, com certeza, ele acompanhava Jesus. Isso mostra, irmãos, que, na verdade, se eu e você não tiver um encontro com Cristo, nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, nós podemos decorar a Bíblia de capa a capa, nós podemos saber de cor os 10 mandamentos, mas se você não tiver Cristo em tua vida, isso nada valerá. Deus. Isso não vai ter sentido. Então, o que ele está tentando, o que na verdade Nicodemos, a passagem de Deus está nos ensinando, é que além de você compreender tudo que está escrito aqui, de você decorar na tua mente tudo que está escrito aqui na Bíblia, você tem que ter na tua vida o autor dessa palavra. Você tem que ter na tua vida aquele que está escrito aqui desde o início, que foi uma promessa, que foi uma profecia, que um dia viria, um dia pisaria aqui na terra, morreria por mim e por você. Se você não tiver o autor da criação, se você não tiver aquele que morreu por ti na cruz do Calvário na tua vida, você pode decorar a Bíblia de capa a capa. Isso não vai ter sentido algum para nós. Isso não vai levar à salvação. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a nossa vida é, além de você compreender, entender o que está escrito aqui, é ter o autor da palavra no teu coração, na tua vida. E é isso que vai mudar a nossa vida, irmãos. E a introdução, irmãos, dessa lição nos diz assim, nesse trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos um propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E conceituaremos também o Novo Testamento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Essa vai ser a introdução do nosso estudo, irmãos. Nós vamos entender como começou a nossa caminhada. Nós vamos compreender o que o Novo Testamento, que fala de Jesus do início até o fim, o que ele significa em nossa vida. E o primeiro tópico, os irmãos podem encontrar aí, fala assim, a caminhada com Cristo. Seria o primeiro tópico, irmãos. E o subtópico diz assim, compreendendo os dois caminhos. E nesse primeiro subtópico, irmãos, que fala sobre como compreender os dois caminhos, nós vamos entender que tem a vida humana, mas também tem a vida com Cristo. E eu já queria pedir que alguém achasse para mim João capítulo 3 e o versículo 6. Seria a mesma passagem que lemos, irmãos. João capítulo 3 e o versículo 6. Quem achou pode ler. É nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Nós, irmãos, então somos nascidos do Espírito hoje. E então vamos ao início, irmãos, a revista agora. Diz assim, então, o primeiro subtópico. Na história humana temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Agora nós vamos entender o que é a vida humana ou a vida natural. Então a vida humana diz assim,
A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. E é esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. E a vida com Cristo agora, irmãos, que seria a parte B, nós podemos encontrar Romanos 8:2. Alguém pode deixar para mim? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos. Quem crê em Jesus, quem tem o Espírito da vida, não morre, irmãos, mas passa daqui para a eternidade. E aí, dando continuidade, diz assim, irmãos: a vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando nós convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nós nos tornamos filhos de Deus. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, sobre a vida humana, eu fiz um resumo aqui sobre a vida humana, e nós podemos entender, irmãos, que a vida humana se inicia no momento do nascimento, no momento em que nós viemos a esse mundo, quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Esse é o começo da nossa vida humana, nossa vida natural. Então, esse nascimento natural, irmãos, a vida humana aqui na Terra pode se estender por décadas, até mesmo ser breve. Pode ser interrompida por diversos fatores. Mas de uma coisa temos certeza: a vida aqui é limitada. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo nós temos aqui na Terra. Quando a gente nasce, muitas pessoas vivem por anos, muitas vezes, por aí afora a gente vê, irmãos, infelizmente, mas a gente vê. Crianças, quando nascem, muitas vezes vivem por horas, por meses, muitos vivem por décadas, muitos têm uma vida longa. Mas de uma coisa nós temos a plena certeza, irmãos: a vida aqui na Terra, ela não é eterna, é limitada. Todos nós viemos com um limite de tempo. Sabemos que quando Jesus decidir buscar, nos chamar, vai acontecer, irmãos. Infelizmente, com todos nós. Eu não sei quanto tempo eu tenho daqui para frente, eu não sei quanto tempo os irmãos têm daqui para frente, mas eu oro a Deus que Deus dê o máximo de tempo a todos nós, mas sabemos que mesmo assim não vai ser eterno. Todos nós aqui um dia, a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa história aqui vai findar. Eu disse o Felipe uma vez, ele pregou e eu não esqueci: o que vai ficar aqui, né, Felipe, é o nosso legado. A nossa história vai acabar aqui um dia, todos nós. O legado não, mas uma coisa é certeza: a nossa vida aqui um dia vai findar. E durante esse percurso aqui, irmãos, passamos por diversas fases, desde a nossa infância até a nossa velhice. Cada fase, irmãos, com as suas características e desafios individuais. Todos nós vamos passar por desafios individuais, cada um com o seu nível, cada um com sua dificuldade, cada um vai passar por uma situação talvez difícil para mim, não difícil para o outro lado, talvez uma situação a qual possa muitas vezes nos desmotivar, nos paralisar, nos desanimar, mas uma coisa é certa: todos nós aqui vamos passar por situações, por características diferentes, momentos diferentes, mas em nenhum momento dessas situações Deus não vai estar conosco. Em todo o tempo Ele vai estar ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, e nós vamos passar, irmãos, por algumas experiências, como momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos a qual nós vamos ter sucesso, momentos a qual nós vamos ter fracasso. Alguns momentos, talvez essas experiências vamos levar para o resto da vida. Algumas experiências vão mudar o nosso jeito de pensar em nossa vida,
vão mudar a nossa forma a qual nós vemos a vida da nossa família, vão mudar talvez pensamentos que a qual nós tínhamos antes, que não convinha, mas em todo o tempo, irmãos, nós vamos ter essas fases em nossas vidas. E então, irmãos, independente de cada momento ou particularidade, todos nós vamos experimentar as fases do nascimento até a nossa morte. Como a gente pode ler, como a gente leu ali em João 3,6, Jesus disse uma frase, irmãos, que é muito importante, que diz assim: o que é nascido da carne é carne. Jesus, irmãos, quis nos ensinar que essa nossa jornada na terra aqui, a nossa existência física aqui, ela é finita nesse mundo, ela é passageira. Então, nesse sentido, o que podemos ver é que a vida humana aqui por si só, ela é ilimitada e passageira. Ela é sujeita a muitas mudanças e muitas situações que podem nos fragilizar ou nos fortalecer. Podem nos deixar fortes, mas não vão impedir da nossa existência que findar. Essa seria a vida natural ou a vida humana. Agora, a partir de B, irmãos, nós vamos entender o que é a vida com Cristo. Qual que seria a diferença da vida com Cristo em nossa vida. Então, irmãos, quando nós decidimos convidar Jesus, como a revista já nos disse ali, convidar Jesus para morar em nós, fazer parte da nossa vida, nós começamos a ver que a vida com Cristo vai muito além da vida humana. A vida com Cristo, ela vai além do que nós podemos ver aqui. A vida humana acaba aqui, mas a vida com Cristo continua no céu. Tem uma passagem na Bíblia que diz que para nós o morrer é lucro. E a Bíblia nos ensina isso porque cada um que findar a sua vida aqui vai poder encontrar o Salvador no céu. E como foi lido esses dias, lá, se não me engano, até foi na dinâmica do Felipe, lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor, lá só vai ter alegria, paz, felicidade. Lá, irmãos, todas essas doenças que muitas vezes nos machucam, doenças que muitas vezes tiram pessoas importantes da nossa família, do nosso meio, lá não vai mais ter. Então essa é a vida a qual Jesus nos oferece. Então, irmãos, ela é infinitamente melhor do que essa vida passageira sem Jesus. Nós abrimos espaço, irmãos, para uma nova história, um novo começo, uma história marcada pela verdadeira felicidade com Jesus em nossa história. É uma vida, irmãos, de plenitude espiritual. Seria uma vida totalmente com Cristo. E essa nova vida com Cristo, irmãos, ela é marcada pela presença do Espírito Santo. É Ele quem nos guia e fortalece em todos os momentos da nossa vida. É uma vida com novos propósitos, novas esperanças e novos pensamentos. É uma vida moldada, irmãos, pela vontade de Deus, revelada pela Sua palavra, pela Escritura. É uma vida a qual nos é revelada aqui. Se você, irmãos, talvez tenha dúvida de como é uma vida com Cristo, como que tem que ser uma vida com Cristo, aqui nos encontramos. Como é a verdadeira vida com Cristo. Aqui nós encontramos o manual do cristão, a qual nos ensina a viver com Ele. O que devemos fazer para ter essa vida com Cristo? E é uma vida, irmãos, com propósito, como eu falei, novas esperanças, novos pensamentos. Quando nós entregamos, irmãos, a nossa vida a Jesus, no caso eu e você, nós passamos a ser filhos e filhas de Deus, herdeiros de suas promessas e alvos do seu amor incondicional e perfeito. Quando Jesus diz, irmãos, na parte do versículo de João 3,6, o que é nascido do Espírito é Espírito, Jesus está nos convidando a ir além da mera existência física aqui, além da vida aqui, e entrar numa realidade espiritual, irmãos, onde Ele nos renova, nos transforma pela graça divina. E eu entendo, irmãos, que nessa vida, nessa caminhada com Cristo, nós encontramos sentido, nós encontramos o propósito real, experimentando uma comunhão íntima com o nosso Pai Celestial. E viver, irmãos, os princípios de amor e de justiça, a qual Deus nos ensina, de acordo com a vontade de Deus. Nós, irmãos, não vivemos para mim o que não é bom para mim. A partir do momento em que eu decido ter uma experiência com Jesus, aceitar a Jesus,
A partir desse momento, é Jesus quem controla a minha vida. É Ele quem decide o que é bom para mim. É Ele quem decide aquilo que é para mim e não é para mim. É Ele que decide tudo aquilo que pode ser bom para mim agora ou no futuro tanto faz. Mas é Ele quem decide. Já não é mais eu que digo, Senhor, eu quero isso, e se não for isso, eu te abandono. Não. É Ele quem decide aquilo que é bom para você. Muitas vezes, irmãos, eu digo isso por mim mesmo, nós pedimos tantas coisas, tenho certeza que você também pede tantas coisas, e aí a gente muitas vezes não tem essa bênção alcançada. Muitas vezes passam os dias, muitas vezes passam as campanhas de oração, e você pediu algo e ainda não chegou até você. E muitas vezes a gente se questiona e diz bem assim, não, mas talvez não é para agora, é para depois. Mas será que realmente isso que você está pedindo é o que Deus quer para a tua vida? Muitas vezes a gente não para pensar. A nossa oração deveria ser assim, irmãos. Tudo que eu estou pedindo para Deus agora, no final da minha oração eu deveria dizer, mas Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feito o teu desejo e não o meu. Que seja feito o teu querer e não o meu. E muitas vezes, irmãos, eu mesmo questiono a Deus, Senhor, eu estou há tantos dias fazendo uma campanha de oração, pedindo algo para a minha vida, mas eu esqueço, irmãos, que é Deus que está no controle da minha vida. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe aquilo que verdadeiramente vai ser bom para mim, ou talvez até para a minha família ao redor. Então, muitas vezes, irmãos, nós devemos entender que se talvez ainda não chegou até você ou não aconteceu, porque isso não é bom para você. Então, irmãos, viver com Cristo nos faz mais do que transcender essa limitação da vida, irmãos. Viver com Cristo nos leva a uma dimensão de plenitude espiritual, como eu falei antes, uma vida que só Jesus pode oferecer. É uma vida, irmãos, de muito aprendizado, muito crescimento e o principal, irmãos, comunhão com o autor da vida, que é Deus. E essa comunhão, essa vida com Cristo, irmãos, vai nos levar à verdadeira felicidade, que seria a vida eterna com Cristo. Então saiba, irmãos, que eu e você, primeiramente, nós viemos de uma vida natural, uma vida humana. Não sei quanto tempo você tem de conversão, não sei quando você decidiu encontrar Jesus. Desculpe, irmãos, eu não sei quando você decidiu aceitar a Jesus, mas tenha certeza que até o momento em que você ainda não conhecia Jesus, até o momento a qual você ainda não tinha aceitado a Jesus, era a tua vida natural. Era como se a tua história fosse ficar aqui. Mas a partir do momento que eu e você decidimos aceitar a Jesus, nós começamos a ter uma vida com Cristo, uma nova vida com Cristo. Nós morremos para o mundo e renascemos para Cristo. E é isso que o batismo nas águas quer dizer. Deixar aquela velha vida passada, aquela vida de pecado, aquela vida a qual nós éramos escravizados pelo mundo, aquela vida a qual o diabo fazia o que queria de nós, nos levava onde ele queria. Nós era como se fosse um sapato velho na mão dele. Ele atirava onde ele bem queria, fazia o que bem queria, pisava, judiava, assolava. Mas a partir do momento que a gente decidiu aceitar Jesus, nós deixamos toda aquela velha vida de lado e renascemos em Cristo. Eu sempre digo, irmãos, e eu aprendi isso, que para o mundo nós não temos valor nenhum. Muitas vezes o inimigo mesmo olha para mim e para você e diz que a gente não tem valor algum, que a gente não vale nada. Mas aí Jesus olha para você e diz que nós temos o valor. E sabe qual foi o preço que ele pagou por nós? O seu sangue na cruz. Um valor imensurável, um valor que não pode ser calculado. É como se ele dissesse assim: não tem valor para o mundo, mas para mim você tem um valor. Para mim você vale muito, porque eu morri por você. O meu sangue foi derramado por você. Eu te dei a nova aliança. Eu te dei essa nova vida. Eu te ofereci essa nova vida. Ele nos convida a viver e aceitar essa nova vida com Cristo. Essa nova vida a qual talvez hoje ou amanhã, Deus permita que não, mas hoje ou amanhã um de nós
encerramos a trajetória aqui, mas tenha certeza que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os nossos olhos no céu, porque nós estamos nessa nova vida com Cristo. Nós aceitamos essa vida com Cristo. Quando Ele lançou o convite, nós aceitamos. Então essa é a nova vida, irmãos, é uma vida com Cristo. Uma vida a qual nós, eu e você, devemos oferecer a todos quanto querem, a todos quanto a gente vê que estão lá no mundo perdido, jogado, e precisam nessa nova vida, dessa experiência com Cristo. Agora, irmãos, nós vamos entender o subtópico 2, que fala sobre os 3 companheiros dessa caminhada, que seria dessa nossa caminhada com Cristo. Nós vamos entender quem caminha conosco nessa nova caminhada agora, nessa nova vida. Glória a Deus. Diz assim, então, o segundo subtópico. Os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida e nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, ou o novo nascimento. Alguém pode ler para mim, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57? 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Em Cristo nós somos vitoriosos. E eu sei que você sabe que a tua vitória, que você só é vitorioso porque Cristo venceu a morte na cruz, porque Cristo venceu o pecado na cruz, porque Cristo venceu o diabo na cruz. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos vitoriosos, nós temos vitória em Cristo. Então, irmãos, aqui nós vemos que nessa nossa nova jornada em direção ao céu, ela está essencialmente ligada à obra em conjunto das 3 pessoas da Trindade, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um, irmãos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, cada um deles desempenha um papel importante, vital em nossa vida. Um papel importante nessa doutrina do sacrifício de Jesus, pelo qual Ele mesmo, Jesus, disse em sua morte na cruz, que Ele carregava sobre Ele os nossos pecados. E se Jesus, irmãos, carregou e o meu e o seu pecado, carregou as nossas transgressões na cruz, tudo aquilo que a gente fez de errado, Ele carregou. Eu sempre falo, irmãos, eu convido você a pensar tudo que você fez de errado durante o dia. Nós fizemos, irmãos, todos os dias, todos nós, sempre alguma coisa ou outra fizemos errado. Talvez uma murmuração, talvez falando de alguém, talvez olhando coisa que não se deve, talvez julgando alguém, talvez um pecado, o qual só você e Deus sabe. Mas todos os dias nós fizemos algo de errado, talvez seja algo grave. E aí você pega tudo isso que você fez de errado nesse dia, e aí coloca, e aí imagina, e tudo isso que você fez de errado nesse dia, ou talvez na trajetória da tua vida, Jesus carregou tudo isso na cruz do Calvário. E aí eu pergunto para você, não existem pecados em nossa vida que a gente comete que muitas vezes nos envergonha? Não tem coisas que muitas vezes eu e você fazemos que muitas vezes nos envergonha, que muitas vezes a consciência acusa lá e diz, olha o que você fez, olha o que você disse, olha como você agiu. E Jesus carregou isso. Ele carregou aquele pecado qual te envergonha, pesado, um pecado de vergonha Ele carregou.
um pecado ao qual muitas vezes a gente tenta esconder do nosso irmão do lado, da nossa família, e Ele carregou. Então, irmãos, se Jesus carregou tudo isso por mim e por você, não foi em vão. Não foi em vão. Foi para que hoje, esse pecado ao qual muitas vezes te separava de Deus, Jesus apagou e fez você se aproximar de Deus. A morte de Jesus na cruz, irmãos, ela nos ensina que Jesus nos reconciliou a Deus. Nós estávamos afastados. Nós não tínhamos mais esperança. Nós não tínhamos mais jeito. Mas quando Jesus decidiu morrer, quando Ele estava no céu e disse, não, eu vou. Tem uma igreja, tem um povo que eu sei que vai me servir. Então eu vou morrer por eles. Quando Jesus decidiu fazer isso, Ele nos aproximou de novo a Deus. Ele nos reconciliou. É como se, na verdade, irmãos, nós estivéssemos, sem se falar, dá só um exemplo, irmãos. É como se eu não estivesse falando com a Ju. Como se eu e ela não tivessem mais um contato. Como se eu e ela não conversassem mais. Aí chegava o pastor e aí ele mediava o meu contato com a Ju. Fazia eu e a Ju nos reaproximar novamente, a ter um novo contato. Talvez a Ju me perdoar ou vice-versa. Assim foi Jesus. Jesus nos reaproximou de Deus. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E quando fala mediador, irmãos, é aquele que aproxima, é aquele que renova o contato. Mediador é aquele que traz você novamente na presença de Deus. Então, irmãos, esse sacrifício nos permitiu, irmão, a ter a reconciliação com Deus. Deus, o nosso Pai eterno, como nosso Criador, no caso, o Criador de todas as coisas, demonstrou o seu grande amor ao enviar seu Filho Jesus para morrer por nós, para perdão dos nossos pecados, revelando com isso a sua graça e a sua misericórdia. E por intermédio, irmãos, de Jesus, Deus se aproximou de nós. Com esse sacrifício de Cristo na cruz, foi oferecido a todos nós, irmãos, perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Foi oferecido uma nova chance a nós. E a quem aceita Jesus, irmãos, como seu Salvador, a quem aceita Jesus Cristo como Salvador, além de realizar essa obra de salvação, Ele nos reconcilia com o Criador, com Deus, nos permitindo agora desfrutar de uma comunhão íntima com Ele. E o Espírito Santo agora, irmãos, começa a trabalhar em cada um de nós. A partir do momento em que você aceitou Jesus como Salvador, que você reconheceu a tua natureza pecaminosa, reconheceu que sem Jesus nós não somos nada, que sem Jesus não é uma vida a qual possa se dizer uma vida plena, uma vida de verdadeira alegria, uma vida de paz. A partir do momento que você diz, eu aceito a Jesus, eu reconheço que Ele é o meu Salvador, eu reconheço que Ele carregou os meus pecados, que Ele morreu por mim. A partir dali, o Espírito Santo começa a trabalhar em cada um de nós. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, começa a trabalhar intimamente dentro de nós, começa a fazer parte da nossa vida. E aí, irmãos, nós passamos a experimentar essa vida com Jesus e a fazer parte dessa obra redentora, que é a obra de Cristo, a obra qual Ele fez na cruz do Calvário por nós. Então o Espírito Santo, irmãos, nos leva à santidade e nos apresenta, revela as verdades divinas, nos capacitando a viver totalmente de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, quando fala que o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que auxilia, Ele está todo o tempo nos ensinando, nos capacitando a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma vida a qual Deus quer que eu e você viva. Não uma vida mais de pecado, uma vida de erro, uma vida a qual a gente vivia para o mundo, uma vida a qual muitas vezes a gente não se importava com a nossa alma, com a nossa vida mesmo. Uma vida que para nós tanto faz. A partir desse momento, o Espírito Santo começa a nos auxiliar. Eu sempre falo, irmãos, que aquela voz que vem no nosso ouvido, que muitas vezes nós estamos prontos a pecar, prontos a desistir, prontos a parar. E aí vem uma voz no pensamento que fala, não desista, não pare, continue.
ou que diz isso não é para você, isso é errado, é o Espírito Santo te auxiliando, é o Espírito Santo te ensinando. Porque muitas vezes nós entendemos que quando diz o Espírito Santo nos capacita, a gente tem na cabeça que não, ele vai nos capacitar com inteligência, com sabedoria na palavra. Ele não só capacita com isso, irmãos, ele nos capacita a fugir da aparência do mal, a fugir do pecado. O Espírito Santo nos capacita a entender o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo nos capacita a entender a vontade de Deus, a qual Deus quer que a gente faça, a qual muitas vezes desagrada a Deus, e Ele nos capacita a entender, a compreender. Na verdade, o Espírito Santo começa a moldar a tua vida de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, é muito importante, irmãos, compreender que negar a Cristo é a mesma coisa que negar a Deus, pois os dois são inseparáveis na obra da redenção. Não existe, irmãos, você dizer, eu aceito a Deus, eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Não existe você aceitar que Deus criou todas as coisas, mas que não enviou o seu Filho para morrer por nós. Se você negar a Jesus, negar aquele que morreu, ou talvez não acreditar que houve um que se despiu de toda a glória, veio até aqui e morreu morte de cruz, não acreditar que ele ressuscitou é a mesma coisa que negar a Deus. E negando a Deus, negando a Cristo, nós colocamos em risco a nossa salvação. Então, irmãos, o único jeito de alcançar a salvação e a vida eterna agora é através de Jesus Cristo, é através da sua obra de salvação. Como eu falei antes, é Jesus quem reconcilia e aproxima o homem que seria imperfeito com Deus, que é perfeito e justo, revelando em nós a sua graça divina. Irmãos, não existe outro caminho, não existe outro tipo de caminho que te leva ao céu, ou que te dá uma vida com Deus. É somente Jesus Cristo. Não existe, irmãos, outro caminho. Nenhum outro caminho vai te levar ao céu se não for Cristo. Aquele que quer ser salvo, aquele que quer ter uma vida eterna com Deus, aquele que talvez um dia quer participar do arrebatamento da igreja, é somente em Jesus Cristo. Não há outra forma, não existe outro caminho. Jesus disse na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, e somente através dele nós vamos ver o Pai. Então, irmãos, a nossa caminhada em direção ao céu, ela não é uma caminhada agora sozinha. Agora nós entendemos que nessa nossa caminhada nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós temos Deus como nosso Criador, aquele que governa nosso ser, aquele a qual nós temos que estar dentro da vontade dele. Temos Jesus, aquele que nos garantiu essa nova vida, aquele que morreu por nós, e hoje nós podemos dizer que somos filhos, ou herdeiros da promessa, por causa desse sacrifício. E temos o Espírito Santo junto conosco nessa caminhada, como auxiliador e consolador, como aquele que em todo tempo está nos colocando no caminho certo, que muitas vezes o Gilson caminha, está indo certinho, de repente dá um passo para o lado, o Espírito Santo vem e traz de volta. Muitas vezes o Gilson está caminhando e quer parar ali no meio, o Espírito Santo impulsiona a caminhar novamente. Esse é o trabalho do Espírito Santo na minha e na tua vida, é não deixar você desviar do caminho de Cristo, não deixar você parar nesse caminho, não deixar você desanimar e muito menos voltar atrás. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós sempre reconheça e valorize essa importância, a colaboração de cada pessoa da Trindade. E também, irmãos, a viver de acordo com os princípios do Reino de Deus, crendo na obra de Jesus e também na orientação do Espírito Santo. Esses são os três companheiros da nossa vida. São os três únicos e melhores companheiros que nós devemos ter. São os únicos companheiros, irmãos, que não falham. Talvez um amigo teu fale com você. Talvez um familiar fale com você. Talvez alguém da tua família seja falho com você. Saiba de uma coisa:
Deus, Jesus e o Espírito Santo jamais vão falhar com você. Eles nunca vão falhar com você. Eles nunca vão fazer com que você pegue um atalho. Eles nunca vão tentar, um ao outro, tentar tirar você da presença de Deus. Um amigo pode tentar, um familiar pode tentar. Deus, Jesus e o Espírito Santo não. Eles são os três que vão estar contigo em todo o tempo nessa caminhada. Aleluia. Até um dia ele vir buscar a sua igreja ou nós individualmente. Então, irmãos, esse é o primeiro tópico, a qual nós entendemos que nós temos a vida natural, uma vida com Cristo, e entendemos que não estamos mais sozinhos. Nós temos 3 preciosos companheiros na nossa caminhada. Agora, irmãos, eu convido você a ler na tua revistinha o segundo subtópico, que fala sobre o novo nascimento. Nós vamos entender o que é esse novo nascimento e por que nós precisamos desse novo nascimento. Eu gostaria que alguém lesse para mim em João capítulo 3, versículo 4. Porque perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, irmãos, Jesus quer dizer, no caso, quer nos ensinar que nós devemos nascer da água e do Espírito. A água representa o batismo por imersão. É um compromisso de uma nova vida com Cristo, seria um ato de purificação. E nascer do Espírito, irmãos, nos ensina, como eu falei antes, a ação do Espírito Santo em nossa vida, trazendo a todos nós uma renovação, uma capacitação e uma transformação em Jesus. Irmãos, em Romanos 3:23, nós também podemos entender quando Paulo nos mostra que tanto os gentios quanto os judeus pecaram e careciam da glória de Deus. Então nós podemos entender que todos, irmãos, todos precisam ser alcançados pela obra de Cristo. Todos precisam ser alcançados pela misericórdia de Deus e receber o perdão através de Jesus, através do sacrifício de Cristo. Todos nós, irmãos, todos, tanto os judeus quanto os gentios que nós fazemos parte, nós precisamos de um novo nascimento. Nós devemos, irmãos, passar por esse processo, porque como seres humanos, irmãos, nós estamos sujeitos à condição caída, ao pecado. E essa condição, irmãos, é o resultado do pecado. Mas quando nós passamos a aceitar a Cristo, nós largamos de lado essa natureza de pecado. Veja bem, natureza de pecado ao qual te afastava do Senhor, e nos passamos a ser pecadores arrependidos. Então, irmãos, dando continuidade à leitura ali da revistinha, o primeiro subtópico fala assim, por que nós precisamos do novo nascimento? Então, no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca, e esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, ele tem um uso genérico no contexto, irmãos, e por isso o seu sentido inclui todos os seres humanos, a todos nós. Então, assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque diz ali em Romanos 3:23, todos pecaram. Então, irmãos, nesse sentido, todo ser humano precisa passar por um processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Então, irmãos, todos nós precisamos experimentar esse novo nascimento. Não só experimentar, mas tomar posse desse novo nascimento. Então, desde o princípio, irmãos, a humanidade foi marcada pela desobediência a Deus, pelo fato de muitas vezes ignorar a voz e a vontade de Deus para eles, para nós. Desde o início, irmãos, o ser humano, a qual Deus fez, a qual Deus escolheu, a qual Deus criou, sempre foi desobediente à voz de Deus. Muitas vezes o ser humano, o povo antigo, o povo primitivo, só voltava a
a presença de Deus quando Deus permitia muitas vezes ser afligido por povos inimigos, muitas vezes por diversas situações. Aí a Bíblia nos mostra que o povo voltava de novo à presença do Senhor. Mas aí quando tudo estava bem, a Bíblia também nos diz, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele voltava a fazer tudo errado. Nós, seres humanos, irmãos, temos uma facilidade tão grande de esquecer as coisas que Deus faz por nós. Muitos de nós, irmãos, temos tantos milagres em nossa vida. Muitas vezes Deus faz tantas coisas por nós e nós temos uma facilidade de esquecer tudo isso e se afastar da presença de Deus. Se você analisar um povo a qual viu o mar se abrir, um povo a qual viu sair água da rocha, um povo a qual viu o maná descer do céu, e aí você pensa, um povo desse jamais poderia se esquecer de Deus, um povo desse jamais poderia se afastar da presença de Deus. Só que tem um detalhe, esse povo muitas vezes é eu e você, que muitas vezes tudo vai bem, a nossa vida está tudo certinho, não tem nada de errado, não acontece uma luta, não acontece um problema, e isso vai nos esfriando, vamos nos afastando de Deus. Aí o único jeito que Deus tem para nos aproximar dele novamente é permitir uma luta, permitir um deserto, permitir uma barreira. Aí muitas vezes o Gilson lembra, nossa, agora é só Deus na minha vida, estreitou a coisa, tá difícil, agora é só Deus na minha vida. Aí o Gilson volta novamente a se aproximar de Deus. E aí você pergunta, tá, mas Deus já sabia que isso ia acontecer, por que Ele permite? Porque Ele é misericordioso. Ainda que eu e você se afastem, ainda que eu e você se esqueça, Deus jamais esquece de você. Ele está todo o tempo pronto a te aceitar de novo. Então, irmãos, como eu falei, desde o início, a humanidade, o povo a qual Deus escolheu, desobedece Ele, ignora Ele, faz o que é mal aos olhos do Senhor. E essa natureza, irmãos, pecaminosa, de desobediência, a qual nós pertencemos, afeta todos nós, tanto homem quanto mulher. E nós entendemos isso ali em Romanos 3:23. Jesus nos mostra isso quando disse a Nicodemos sobre nascer de novo também, ensinando que todo homem, nós todos, somos pecadores, e para mudar essa natureza nós devemos reconhecer isso, nós devemos aceitar a Jesus, ser batizado nas águas e pelo Espírito Santo. Assim, irmãos, nós, assim somos feitos novas criaturas, regeneradas, irmãos, pelo sangue de Jesus. Esse é o novo nascimento, ou uma regeneração, uma nova vida. É uma vida, irmãos, espiritual, totalmente, irmãos, na vontade divina. É uma obra divina, irmãos, que vem para nos salvar. Essa obra divina, essa redenção que veio do céu, irmãos, ela é essencial em nossa vida para restaurar a nossa comunhão com Deus, como eu falei. Restaurar o nosso contato com Deus, nos aproximar de Deus. É o meio, irmãos, pela qual Jesus nos transforma de dentro para fora, pelo nosso interior, dando a nós uma vida nova. E esse processo, irmãos, do novo nascimento, nos capacita a viver conforme a vontade de Deus e a desfrutar de uma comunhão maravilhosa com Ele. Então, irmãos, o novo nascimento, ele não é somente uma opção, mas ele é uma necessidade em nossa vida. Nós entendemos que o novo nascimento ele não é opção. Se você quer nascer de novo, o único jeito é você aceitar a Jesus. Não há outro jeito. Então, se você quer participar da promessa de Cristo, se você quer fazer parte do povo escolhido, você tem que aceitar a Jesus. Somente através disso, irmãos, nós podemos sair dessa nossa condição de pecadores e experimentar uma verdadeira vida com Cristo, uma nova chance, uma vida plena, uma vida regada de amor incondicional daquele que entregou seu Filho por nós. Então, entendemos agora, irmão, que o novo nascimento ele é somente para aqueles que aceitam a Jesus. O novo nascimento, uma nova vida, nascer em Cristo, já diz tudo, é para aqueles que aceitam a Jesus.
Agora nós vamos entender no tópico 2 que a religião, irmãos, ela não faz nascer de novo. A religião em si, ela não faz nascer de novo. E como exemplo, irmãos, dessa religião, nós temos os fariseus. Se realmente a religião fizesse nascer de novo, ou desse uma chance com Cristo, desse uma chance de vida eterna, quer dizer, uma chance de uma vida nova, precisaria Jesus se despir do céu, vir até aqui morrer por nós, seguir os fariseus, entendedores da lei, aqueles que respeitavam e aplicavam a lei ao povo? Não precisaria. Então, com esse exemplo, nós entendemos que a religião não nos dá uma vida nova e muito menos salvo. Se os irmãos quiserem acompanhar comigo, alguém pode achar para mim, irmãos, João 16, versículo 7? João, capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos, a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Amém, irmãos? Foi a promessa do Senhor. Ele precisou subir para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse até nós. E se Jesus subir, irmãos, foi porque Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e aí subiu aos céus, foi porque Ele foi preparar a nossa morada, uma morada eterna. Só que a Bíblia também nos mostra que Ele enviou o seu Consolador, a qual nós aprendemos agora há pouco, que Ele é o nosso orientador. Então, irmãos, diz assim: a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus. Segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo, ele entendia tudo, irmãos. Mas ao que se nota, a sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso Nicodemos foi ao encontro de Jesus, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras, quando diz: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Nicodemos reconheceu que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia. Ninguém. Ele mesmo sendo alguém conhecedor da lei, um fariseu, evidenciado, reconhecido, ele entendia que ninguém fazia os sinais que Jesus fazia. Ele reconheceu que faltava algo nele, e ele reconheceu que só Jesus podia suprir isso. Então, irmãos, conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto e disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo, a qual nós lemos ali em João 16 e 7. Então, irmãos, agora nós entendemos que Nicodemos, como eu falei, ele era um fariseu, também considerado príncipe dos judeus. Ele era alguém, irmãos, que ele era respeitado na sua época, ele era reconhecido. Ele era um homem, irmãos, que, como eu disse, conhecia bem a lei, ele conhecia bem a tradição religiosa judaica. Pode falar, irmão. Só para reiterar o negócio dos fariseus, eles eram também o vazio que tinha eles pela hipocrisia. Sim. Porque eles sabiam a lei, eles queriam impor a lei para o povo, mas eles não viviam. Sim, é verdade. Então, dessa forma, não tinha como ter algo neles. É verdade. Eles não viviam o que eles pregavam. Eles queriam que cumprisse a lei a todo custo, mas eles não faziam por isso. Era como aquele ditado: faço o que eu digo, mas não o que eu faço, né? Era o que eles faziam. E era alguém que conhecia a lei, irmãos. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles sabiam aplicar a lei, mas eles aplicavam ao povo e não aplicavam em sua própria vida. Então já dá a entender, irmãos, que eles estavam ignorando totalmente a lei de Deus. Porque a lei de Moisés, a Bíblia diz que foi dada por Deus. E ignorando a lei de Moisés, ignorando a lei judaica,
era ignorar a lei de Deus para sua época. E um povo hipócrita mesmo, nem não falou. Então, irmãos, a posição dele como fariseu e conhecimento da lei de Moisés, dos profetas, era bem notável. Mas apesar de todo esse conhecimento e do seu empenho, talvez na religião, Nicodemos reconheceu que faltava algo em sua vida espiritual. Toda essa religiosidade, irmãos, não deixava ele espiritualmente feliz. Ele sabia que faltava algo. A religião não supria a verdadeira felicidade. A tradição judaica não supria talvez aquilo que ele precisava, aquele vazio por dentro. Então ele decidiu conhecer a Jesus. E quando ele ficou frente a frente com Cristo, na hora, irmãos, ele demonstrou toda a admiração que tinha por Jesus, pelos milagres e sinais que Jesus fazia. Ele reconheceu, irmãos, em Jesus a presença do poder de Deus. Nós vemos há pouco quando ele disse que só Jesus podia fazer os sinais e maravilhas que ele estava fazendo. Alguém conhecedor da lei, como o irmão Alessandro, que talvez cometia muitos pecados, talvez não, com certeza cometia muitos pecados, transgredia a lei, fazia que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele viu que realmente o poder de Deus estava sobre a vida de Cristo. Ele reconheceu em Jesus o que ele precisava. E aí Jesus, com sabedoria, irmãos, desafiou a Nicodemos a ir muito além do seu entendimento. Ele desafiou a Nicodemos quando ele disse que precisaria nascer de novo. E aí nós vemos aquela pergunta de Nicodemos: como pode um homem já sendo velho nascer de novo? A partir dele não compreendeu, irmãos. E sabemos que o nascer de novo é nascer para Cristo, uma nova criatura. Então, irmãos, Jesus fez que podemos pensar fora do âmbito religioso, fora da tradição. Ele disse a Nicodemos que para ver o reino de Deus era preciso nascer de novo, mas não, irmãos, no sentido físico, como de uma mãe que gera seu filho, mas no sentido espiritual, nascer de novo espiritualmente. Essa necessidade, irmãos, de um novo nascimento agora aponta para o erro da religião, aponta para o erro daquele fariseu. Como diz o irmão Alessandro, ele não cumpria toda a lei. E Jesus, com sabedoria, conseguiu chegar no ponto certo, a qual pegaria Nicodemos. Então, irmãos, só pode fazer uma transformação espiritual aquele que realmente, só pode ter uma transformação espiritual aquele que realmente aceita Jesus e segue a Jesus, e que não aceita uma religião. É como eu falei, irmãos, uma religião não salva. A religiosidade não salva. Uma doutrina talvez terrena não salva. Não estou dizendo que a doutrina não é importante, ela é muito importante. Mas o que salva é Jesus. Não adianta, irmãos, como os fariseus muitas vezes faziam. Conheciam toda a lei, entendiam da lei, frequentavam as sinagogas, mas realmente não conheciam a Deus. Então não adianta eu e você se tornar frequentador de cultos, simpatizantes, estar todos os dias na igreja, como se viesse aqui bater um ponto, mas você não ter um verdadeiro encontro com Cristo. O fato de você estar todos os dias na igreja, o fato de você vier aqui, abrir a sua Bíblia, ou talvez escutar eu falando, um pregador falando, isso não te dá salvação. O que te dá salvação, essa nova vida, nascer de novo, seria aceitar a Jesus, reconhecer Ele como Filho de Deus e nosso Salvador. Somente isso. Como eu falei, a religião por si só não salva. Então entendimos que por mais rico que seja o conhecimento ou enraizada essas doutrinas humanas da religião, ela não pode produzir em nós, irmãos, uma vida nova, uma vida a qual o Espírito Santo habita, uma vida de santidade a Deus. Assim Jesus destacou, irmãos, que a regeneração espiritual é muito importante. Ele destaca que somente através do poder do Espírito Santo nós podemos alcançar uma verdadeira mudança de coração. O nosso acesso ao reino dos céus é somente através dele, e não através de uma tradição ou religião, irmãos.
nos mostra que ser cristão não é ser membro de uma denominação ou adepto de uma religião, ou como eu falei, frequentador de cultos, ou até mesmo o que está na moda hoje que diz simpatizantes do Evangelho. Ser cristão, irmãos, é ter experiência pessoal com Deus, uma experiência com Cristo, é crer e aceitar a Jesus, é se batizar, é ter um novo encontro, uma nova vida com Cristo, é andar com Jesus, ter compromisso, é ser discípulos, irmãos, obediente a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos tornar semelhante a Cristo. E o que é ser semelhante a Cristo? É questão de caráter, irmão. E caráter é resultado de quem anda com Jesus. Nós só temos um bom caráter, nós só temos uma vida digna, uma vida a qual os de fora não podem apontar o dedo para nós e dizer você faz isso, isso e aquilo. Se nós andar com Cristo, a partir do momento que você andar com Cristo, ou como nós vimos antes, andar com esses três companheiros, Deus, Jesus e o Espírito Santo, você tem uma vida de caráter, uma vida a qual o mundo lá fora não pode apontar para você, uma vida a qual o mundo lá fora não pode te julgar, não pode dizer que você na igreja é uma coisa e em casa você é outra, que você na igreja é uma coisa e na rua você é outra, que na igreja você é uma coisa e no trabalho você é outra. A partir do momento que nós andar com Cristo, você na igreja, você em casa, no trabalho, na escola, você vai ser conhecido, irmãos, como alguém que anda com Cristo, um diferencial de alguém que tem Cristo em sua vida. Então, irmãos, somente através de Jesus, do poder do Espírito Santo, nós podemos nos tornar cristão. A religião, irmãos, por mais importante que seja, ela não pode substituir a relação divina, o contato divino. A religião, irmãos, não pode substituir o amor de Deus. A religião não pode substituir, irmãos, aquela glória a qual nós sentimos nos dias de culto, como ontem. A religião jamais vai poder proporcionar aquilo que nós sentimos ontem, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Jamais, irmãos. Quem nos faz isso é o Espírito Santo. Quem nos proporciona a ter aquela experiência como nós tivemos ontem é somente o Espírito Santo, é somente uma vida com Jesus. E a religião, irmãos, nada mais é como se fosse uma denominação a qual nós pertencemos. Eu não quero que os irmãos pensem que eu estou talvez desprezando algumas religiões ou talvez algumas denominações. Eu quero que os irmãos entendam, irmão, que placa não salva, denominação não salva. O que salva é Cristo, o que transforma é Jesus. Aqui é um local a qual nós nos reunimos para adorar a Deus, um local, claro, que foi abençoado por Deus, um local ao qual a gente sente a presença de Deus. Mas não pense você que quando Jesus veio buscar o seu povo, você vai subir com uma plaquinha ou uma carteirinha que diz: eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal. Jesus, eu não posso ficar com aquele povo lá daquela igreja porque eu pertenço a esse povo aqui dessa igreja. Não, vai subir um povo, placa vai ficar, esse lugar vai ficar. Eu quero ver, irmãos, que essa vila aqui, esse bairro, o dia que Jesus buscar a sua igreja, buscar o seu povo, eu quero ver, não, tenho certeza, quantos vão bater nessa porta? Quem sabe quantos vão chamar pelo nome da pastora Simone, do pastor Wilson, tentando buscar uma nova chance? Quantos vão tentar entrar aqui dentro? Talvez até alguém, irmãos, que já frequentou os cultos conosco, sentiu aquela glória, e aí vão tentar entrar aqui dentro, para tentar sentir novamente aquele poder, a glória de Deus. Aí já é tarde. Esse lugar aqui ficou, porque o povo vai subir. Então, irmãos, que a gente continue, irmãos, buscando a Deus. Como eu falei, devemos respeitar, sim, a nossa denominação. É o que nos denomina, irmãos. Nós pertencemos à igreja tal, mas também somos povo santo, escolhido e separados por Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Aí o terceiro subtópico nos fala o novo nascimento e o seu processo.
Alguém pode achar para mim Gálatas, capítulo 6 e versículo 15? Gálatas, capítulo 6 e versículo 15. E também, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 23. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Amém, irmãos. A circuncisão, irmãos, era o que marcava aqueles que pertenciam ao judaísmo, pertenciam a Deus. Mas a partir dali, quando era uma lei, irmãos, nós vemos que agora nós somos salvos pela graça. Hoje, o povo não seria mais salvo porque é circuncidado. O povo não seria mais salvo porque eu conheço a lei, eu entendo a lei, mas através da graça. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Amém, irmãos. Eu vou dar uma pressadinha aqui, irmãos, que a hora está passando. Então diz assim, irmãos. É um novo nascimento, né? Tá. A expressão de novo significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isso é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, vem de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei, simbolicamente, irmãos, no seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Nós vemos isso em Mateus 5,17, irmãos. De modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era segurada. Mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito, a água iria jorrar para a vida eterna. Como Espírito Santo, nosso Senhor faz o uso analógico do vento. Do grego, pneuma, Espírito Santo. Espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genaô, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, é um mistério da fé. Irmãos, é muito interessante essa parte que fala que ninguém sabe, todos nós sentimos o vento, mas ninguém pode ver o vento. Eu vi um vídeo certa vez, a qual alguém se levantou e disse que era ateu, não acreditava em Deus. E aí a pessoa perguntou, mas o porquê que você não acredita em Deus? Por que você não crê em Deus? Aí ele falou assim, porque ele não poderia crer em algo que ele não via. E eu creio que foi Deus que usou esse homem do vídeo e falou assim, você sabe que você não vê o ar que tu respira, mas você sente, você sabe que está ali. Assim é Deus. Muitas vezes nós não vemos Deus, mas nós sabemos que Ele está ali, nós sabemos que Ele existe, sabemos que Ele faz parte da nossa vida. Então, irmãos, nesse texto, Jesus, ao falar do novo nascimento e o seu processo, ele usou uma maneira que simboliza quando disse nascer da água e do Espírito, e ilustra o processo espiritual que acontece na vida daqueles que provam a regeneração com Cristo. A água pode ser interpretada, irmãos, à luz da antiga lei, simbolizando o batismo e a purificação. E sobre o Espírito Santo é quem opera a transformação interior do homem e da mulher, dando uma nova vida espiritual. Quando Jesus usou o vento como exemplo, ele destacou a natureza misteriosa e invisível desse processo de regeneração espiritual. Não podemos ver com os nossos olhos, irmãos, mas podemos sentir o processo acontecendo. Muitas vezes nós não vemos a transformação, mas podemos sentir que estamos sendo transformados. Muitas vezes nós não conseguimos ver a transformação do nosso irmão, porque ela acontece de dentro para fora.
Mas quando a gente menos espera, a gente olha para aquele irmão e diz que tem algo diferente nele agora. Tem algo que mostra que ele está diferente. Ou, como todos dizem, tem um brilho diferente. Esse irmão não está mais como era antes. Então, irmãos, é algo que talvez a gente não veja, mas podemos sentir. Ou nós mesmos, quando estamos sendo transformados por Cristo, a gente começa a sentir, irmãos. Então, assim como sentimos o vento, mas não o vemos, só sentimos, nós sentimos e percebemos o trabalho do Espírito Santo na vida do crente, em nossa vida. Isso por meio das mudanças interiores em nós, como a convicção do pecado, reconhecendo que somos pecadores, e também, irmãos, manifestando a nossa fé em Cristo, e desejando viver uma vida que honre a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Irmãos, essa transformação não é obra do homem. Essa nova fase com Cristo não é obra do homem. Ela vem do alto. Essa obra, essa regeneração, essa transformação, ela vem de Deus. E a graça de Deus agindo na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador, começa a agir em nossa vida também, nos transformando, nos fazendo um novo ser, um novo homem e uma nova mulher. O novo nascimento é então o mistério da fé, irmãos, compreendido não pela razão humana, mas totalmente pela revelação de Deus, ou seja, pela experiência espiritual com Deus. Esse processo, irmãos, do novo nascimento não é só uma mudança externa de comportamento, não é só por fora, mas principalmente uma mudança e renovação interior que marca todo o nosso ser. Aquela mudança, irmãos, que é uma mudança por fora, com certeza a pessoa não tem um novo encontro com Cristo. Muitas vezes a gente vê pessoas que a gente diz que parece que é crente, parece que é cristão, veste uma capa de crente, mas que por dentro não tem nada de crente. Por dentro não tem nada de Deus. Pode falar, irmão? Na verdade, em Apocalipse, o próprio Jesus fala, né? Tem nome de salvo, parece salvo, mas não está salvo. Dá para uma das igrejas. É verdade. Parece que é crente. A gente olha assim muitas vezes, até acha assim que pode se tornar até um exemplo. Mas é só uma capa. Por dentro é só podridão. Por dentro, irmãos, não é uma pessoa realmente transformada. E isso muitas vezes tem até em nosso meio, irmãos. Tem até em nosso meio. A pessoa veste uma capa como se fosse um crente. Muitas vezes, irmãos, essas pessoas têm até palavra. A gente olha e vê, são bem entendidos, mas é tudo por fora. Espiritualmente, irmãos, nós renascemos com uma nova identidade em Cristo, uma nova natureza, uma vida nova voltada para Deus. E essa vida é vista por todos. Então, ainda que o novo nascimento possa parecer misterioso e difícil de explicar, irmãos, pela mente humana, ele é sim uma realidade em nosso meio. É uma realidade espiritual vivenciada por todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador e experimentam a transformação que opera em nossas vidas. Então, irmãos, ainda que muitas vezes pareça ser difícil explicar a transformação em nós, muitas vezes nós não conseguimos explicar como nós éramos de um jeito e hoje somos de outro. Mas essa é uma transformação feita por Cristo. Se alguém muitas vezes te questionar, mas como que você era assim, assado? No mundo todos olhavam e você não valia nada. No mundo todos te olhavam e diziam que você não ia ser nada, e hoje olha você diferente. A única explicação, irmãos, é Jesus entrou na minha vida e mudou o meu ser. O sangue de Jesus transformou a minha vida. Irmão, eu fui transformado. Todos aqui não conhecem como era a minha vida antes, mas eu tenho certeza que talvez alguém olhasse para mim e não daria nada por mim. Talvez alguém olhasse para você também não daria nada. Ninguém apostava em você algo. Dizia que você ia ser apenas mais um. Ia ser alguém que talvez o mundo chutasse onde quisesse. E hoje, quando vê você sentado aqui, uma nova criatura, alguém transformado por Cristo, saiba que pode até nem confessar para você, mas ele sabe que tem algo diferente em você. Muitas vezes eles têm até aquela curiosidade em saber o que te transformou.
O que fez você estar diferente? E o que nos transforma, o que nos mudou é Jesus Cristo. Essa é a receita. Não sei se algum dos irmãos tem alguma pergunta ou quer falar alguma coisa sobre isso, irmãos. Tem toda a liberdade, irmão. Vamos para o tópico 3, então, que fala sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão, irmãos. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O primeiro subtópico fala assim, irmãos, o Novo Testamento. Diz assim: o conceito do Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho. Com o cumprimento pleno em Cristo, esse entendimento deriva das raízes. Com o cumprimento pleno em Cristo, irmãos. E agora, esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diatek. De acordo com Jeremias 31 e 31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz a mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as escrituras do cristão. Agora nós vamos entender, irmãos, sobre o Antigo e o Novo Testamento. Nós sabemos, irmãos, que o Novo Testamento ele não é simplesmente uma sequência ou continuação do Antigo Testamento, mas sim ele é o ponto mais alto da revelação divina em Jesus Cristo. O Novo Testamento, irmãos, ele não substitui a antiga aliança, mas ele completa e aperfeiçoa a grandeza, ele aperfeiçoa a plenitude da antiga aliança. Antes era prenúncio, isso quer dizer, irmãos, sinal divino, a manifestação da ação divina. Mas em Jesus Cristo todas as promessas se cumpriram. E todas as profecias do Antigo Testamento, irmãos, já apontavam para Ele, como o Messias esperado, como aquele aguardado, aquele que viria para aproximar as pessoas de Deus. Então, irmãos, o Novo Testamento é a vida narrada, por Deus. São os ensinamentos sobre a morte e ressurreição de Jesus. Tudo em favor de um povo que estava perdido, irmãos. Um povo que não havia mais jeito, mas que foi salvo e redimido por Jesus. Então nos mostra, irmãos, que também o novo nascimento da igreja primitiva, no caso a expansão pelos continentes, tudo foi feito através de Jesus. Jesus era o foco da mensagem. Jesus é o alvo da mensagem. É o ponto mais alto das Escrituras Sagradas. Então, no Novo Testamento, irmãos, também encontramos os evangelhos que registram a vida e a trajetória de Cristo aqui na Terra. Por exemplo, os atos missionários dos apóstolos, que já relatavam o início e a propagação do evangelho de Jesus. As cartas, irmãos, que já ensinavam e exortam o povo ao arrependimento e também a seguir a Jesus. Também nós encontramos as doutrinas que nos servem até hoje, muitas vezes, como base. E o Novo Testamento, irmãos, não é apenas um livro, mas com toda certeza é a revelação de Deus em Cristo. Ele é a manifestação do amor de Deus por nós pecadores. Então o Novo Testamento, irmãos, é o ponto mais alto da revelação de Deus para nós. Se você pegar do primeiro livro do Novo Testamento até o último, Jesus é o centro da mensagem. Se você analisar de Mateus até Apocalipse, Jesus é o centro da mensagem. Então, irmãos, essa revelação continua sendo para nós uma fonte de inspiração, orientação e autoridade em todos os tempos, em qualquer situação da nossa vida, irmãos. Ele é o testemunho vivo da graça redentora de Deus por nós. O Novo Testamento, irmãos, pode ser o fundamento da nossa fé cristã, aonde nós encontramos o motivo, irmãos, pela qual nós estamos reunidos aqui hoje, nos chamando, irmãos, a viver em adoração e obediência ao Senhor
e salvação em Jesus. O Novo Testamento nos apresenta o nosso Salvador. O Novo Testamento diz a você aquilo que você deve fazer para ter a salvação. Em Apocalipse, irmãos, que nos mostra como vai ser o arrebatamento da igreja, quem vai ser salvo, como vai ser salvo, nos diz tudo, irmãos. Eu até esse dia estava lendo que, na verdade, não vai ser muitas pessoas que vão entrar por essa porta, não. A Bíblia nos diz: esforce-se por entrar por essa porta. Muitos irmãos vão tentar entrar por essa porta, que é Jesus Cristo, que é a salvação, e não vão conseguir. Mas hoje eu e você, através do Novo Testamento, em Jesus Cristo, através da morte, da ressurreição, do sacrifício de Cristo, nós estamos tendo essa chance, irmãos, de entrar pela porta estreita. Como eu falei, é difícil, mas nós devemos, irmãos, permanecer firme, nos esforçar, para que o dia que Jesus vier buscar o seu povo, a gente possa estar todos reunidos no céu. Então, irmãos, o foco, a mensagem do Novo Testamento é Jesus, é a salvação, é a morte de Cristo na cruz. A mensagem, irmãos, do Novo Testamento, o foco da mensagem sempre vai ser Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento era a promessa de que Jesus viria. No Antigo Testamento os profetas já apontavam para aquele que viria, para um dia redimir o seu povo, para aproximar o seu povo com Deus. E no Novo Testamento essa promessa se cumpriu. Então essa é a diferença do Novo para o Antigo. A profecia qual foi dada a todos no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Agora nós vamos entender, irmãos, o tema principal do Novo Testamento, que, como eu falei, já era Jesus. Seria o subtópico 2, irmãos. Fala sobre o tema principal do Novo Testamento. Diz assim: o tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus, no caso, reconciliar o seu povo, né? Então, irmãos, em João 1,14 nos fala que Jesus, ele é o Verbo. Isso porque ele é a expressão de Deus, a palavra de Deus. Jesus é o Verbo porque ele é a palavra, irmãos, encarnada. E Jesus se fez carne em nosso meio, irmãos. Jesus é o Verbo porque ele desceu do céu para que pudesse nos reaproximar de Deus com a sua morte na cruz. Então, desde o início, irmãos, dos evangelhos, do livro do Apocalipse, das epístolas, todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, irmãos, o assunto principal é Jesus. Então Jesus não é apenas, irmãos, um personagem histórico ou líder religioso, mas ele é a encarnação do próprio Deus em nosso meio. O Messias que foi aguardado, como eu falei, e profetizado desde o Antigo Testamento por vários profetas, principalmente por Isaías. E veio, irmãos, se cumprir no Novo Testamento. As profecias vieram se cumprir no Novo Testamento. Então nós podemos entender, irmãos, que Mateus 1:21, Jesus veio para salvar o seu povo, veio nos salvar como um povo escolhido, irmãos. Veio nos salvar dos pecados, fazendo nós se reaproximar de Deus, fazer com que aquela velha vida de pecado, irmãos, fosse esquecida para trás. Então, em Lucas 19, do 9 ao 10, Jesus disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, Mateus, todos os Evangelhos, irmãos, Marcos, nos mostram a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição, para que hoje eu e você pudesse entender que ele estava na glória e eu e você aqui perdido, mas ele decidiu vir do céu para que aquele povo perdido, aquele povo a qual não havia mais esperança, pudesse ter uma nova vida com Cristo, uma nova esperança.
E em 1 Timóteo, irmãos, 2 e 5, nos diz que só há um mediador, irmãos, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não existe, irmãos, ninguém e nada que possa nos levar a Deus, nos aproximar dele, se não for através do seu próprio Filho Jesus. Então a mensagem central do Novo Testamento, irmãos, é sobre a obra de Cristo, a mensagem de salvação feita através do sacrifício de cruz. Então o ministério terreno de Jesus, irmãos, a sua morte na cruz até a sua ressurreição, estabelece, irmãos, a parte central da nossa fé, da fé cristã. Seria o cerne da nossa fé, de todo cristão. Jesus é aquele que nos oferece, irmãos, perdão, nos reconcilia com Deus e garante a vida eterna junto com Ele. E para todo aquele que nele crê que Ele é o único Salvador. Então, irmãos, todos os personagens e assuntos do Novo Testamento, seus eventos, todos só possuem um único significado, porque todos têm relação com a pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos seguem a Jesus e pregam a Jesus. Os apóstolos proclamam a Jesus. E as epístolas, irmãos, nos explicam a obra redentora de Cristo. E o Apocalipse, que seria o livro da Revelação, ele revela para nós a vitória de Jesus sobre Satanás e todo o mal. Então a igreja, irmãos, o tema central. Então, irmãos, o tema central, na verdade, seria Jesus. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós entendemos que o tema central da nossa mensagem também é Jesus. E em Apocalipse, irmãos, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então Jesus, irmãos, ele esteve desde o início e ele está conosco até hoje. Aleluia. E ele sempre foi e sempre vai ser o foco da mensagem. Como eu falei, no início, uma mensagem profética daquele que viria, e no novo, a mensagem profética que se cumpriu. E agora nós vamos entender, irmãos, no subtópico 3, a importância do Novo Testamento na nossa caminhada, na caminhada do cristão. Diz assim, então: o Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, o seu cumprimento. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Então, irmãos, eu quero entender aqui que o texto, a mensagem, nos diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele dividiu o Antigo Testamento em 3 categorias, ou escalas, irmãos. Ele dividiu em lei, os profetas e os escritos, nos mostrando que todos já apontavam, no caso, já indicavam para ele e para a sua obra, irmãos, para a obra redentora de Cristo. Então nos ensina, irmãos, que Jesus já era apontado desde o início como o Salvador. Em Lucas 24:44 nos ensina: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus mesmo já disse que deveria se cumprir tudo o que os profetas, a lei, tudo que o Antigo Testamento já dizia sobre ele, e se cumpriu na vida dele. E Jesus sempre nos deixou bem claro o plano de salvação de Deus. Em todas as suas mensagens, em todos os sermãos, ele já apontava sobre o plano de salvação através da vida dele, através do sacrifício dele. Ele já anunciava isso ao seu povo. E nos mostrava, irmãos, que ele sempre foi o Messias anunciado, aquele tanto aguardado. No entanto, irmãos, é no Novo Testamento que encontramos a mensagem de revelação de Jesus Cristo. O Novo Testamento não apenas relata a vida e o ministério de Jesus, mas também põe em prática, irmãos,
o plano de Deus para a nossa vida, aquele plano a qual Deus arquitetou para mim e para você. Nele, irmãos, testemunhamos o cumprimento das promessas divinas, desde a promessa do Messias até a sua vinda e até a sua obra de salvação na cruz. Então, irmãos, enquanto o Antigo Testamento nos oferece a promessa de salvação, no Novo Testamento Deus apresenta o seu cumprimento em Jesus. A promessa se tornou uma realidade em nosso meio. Em Hebreus 1 e 2 diz: Deus falou de várias maneiras aos antigos, ao povo antigo, por intermédio dos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou sua vontade, Ele mostrou a sua vontade através de Jesus, seu único Filho, que é o herdeiro de todas as coisas e por quem também participou da criação do universo. Então concluímos, irmãos, que o Novo Testamento ele é fundamental para a caminhada do cristão, pois ele nos revela a concretização do plano de Deus para nós, a consumação do plano para a reconciliação do homem e da mulher consigo mesmos e com Deus. É nesse testamento, irmãos, que encontramos a plena revelação do grande amor de Deus em Cristo e que nos convida a iniciar uma nova caminhada de fé com Ele, a viver uma comunhão com Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 5,19. Portanto, irmãos, é importante nós entender que no Novo Testamento a promessa de Deus se cumpriu. E hoje, eu e você fizemos parte dessa promessa de Deus. A promessa que todos apontavam no Antigo se cumpriu no Novo e você faz parte dessa promessa. Então, seguir a Jesus, irmãos, é importante. Nós, cristãos, nós devemos se aprofundar, irmãos, nessa compreensão do Novo Testamento, que é a luz que ilumina o nosso caminho, que guia a nossa vida para uma vida eterna com Cristo, que guia a nossa vida para encontrar o Salvador. Então, irmãos, nessa noite, eu creio que tanto eu quanto você, entendemos a importância de seguir a Cristo, aceitar a Jesus como Salvador e não se desviar, irmãos, não se desviar em nenhum momento, nem um pouquinho. Muitas vezes, irmãos, aquele pouquinho que muitos dizem que não faz mal é o que te afasta do Senhor. Aquele pouquinho a qual você pensa que talvez ninguém vai ver. Muitas vezes os jovens, o mundo oferece tantas coisas para eles. Hoje a tecnologia tem investido em afastar os nossos jovens da presença de Deus. E muitas vezes eles pensam que um joguinho não faz mal. Uma olhadinha em uma rede social, em algo impróprio, não faz mal. É só um pouquinho. Deus não vai nem perceber. E é isso que te afasta do Senhor. Essa olhadinha, essa puladinha para o outro lado, é o que te afasta de Deus. A Bíblia diz que um pouco de fermento muitas vezes pode levedar toda a massa. Pouquinha coisa que você diz que é tão insignificante pode contaminar você e afastar você de Deus. Eu me pergunto assim, irmãos, se por acaso eu estiver agora em casa e assistindo um filme que talvez seja impróprio para os dias de hoje, um filme ao qual a gente sabe que não fala nada sobre Deus, e se Jesus vier buscar nessa hora o seu povo, Jesus vai esperar eles ligar a TV e pedir perdão para ele? Com certeza, irmãos, eu só vou ouvir o barulho e saber que Deus levou o povo e eu fiquei por causa de um filme ou por causa de um joguinho. Muitas vezes está o meu guri ali, eu puxo a orelha dele, porque o que eu digo para ele assim: o que você é na igreja, você tem que ser em casa. Aquela pessoa a qual todos gostam na igreja, a qual você representa ser todo corretinho, tem que ser em casa. Não adianta a gente tratar um bem ao outro aqui e em casa a primeira coisa chegar e fincar o pé um no outro. Deus não se agrada disso. Não adianta ajoelhar aqui, falar com Deus e chegar em casa a primeira coisa que for pegar o telefone e olhar o que é errado. Porque a Bíblia diz que Jesus vai buscar o seu povo em dia e hora em que ninguém sabe.
em momento a qual nós não sabemos. E a Bíblia diz, nós devemos estar preparados para esse momento. A qualquer momento Deus pode buscar a sua igreja. E nós devemos, irmãos, estar preparados para esse momento. Aí, irmãos, eu quero ler a conclusão rapidinho com os irmãos, fazer as perguntas. A conclusão diz assim: a jornada com Cristo tem um início com um novo nascimento. Ele se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16, 24. Essa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em que a nossa fé é fundamentada, irmãos. Então, irmãos, a primeira pergunta diz assim: o que é, na verdade, a nova vida com Cristo? É o começo de uma nova história da felicidade verdadeira e de plenitude do Espírito. Amém. Bem isso, Davi. A segunda pergunta: quais os 3 companheiros da caminhada cristã? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí, mano. Terceira pergunta: explique, irmãos, o termo homem de acordo com a lição. Seres humanos. Isso, termo genérico, né? No sentido de incluir todos nós. Isso aí, irmão. Quarta pergunta: o que é a expressão de novo? Significa. O que é a expressão de novo? Significa e é ao mesmo tempo? Demonstra? Significa do céu. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima de Deus e de mais ninguém. Isso aí, Vitor. Por que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento? Porque esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus, Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da salvação. Isso aí, Davi. Certinho, irmãos. Então essa seria a primeira lição, irmãos. Temos mais 12 pela frente, mais 3 meses. Eu creio que vai ser como a outra lição, que passou rápido. Irmãos, e eu sempre gosto de dizer que eu estou aprendendo muito com isso. Eu espero que eu possa estar passando para os irmãos aquilo que eu entendo, porque se eu não entender, como vou passar para os irmãos? E para mim tem agregado bastante, porque muitas coisas eu não compreendia. Muitas coisas, muitas vezes eu deixava passar vazio. E hoje eu entendo. Tem muitas coisas que Deus tem me moldado através dessas lições. Coisas que muitas vezes eu não compreendia ou fazia do modo errado e Deus tem me moldado. E é como eu falei um dia, se foi para o irmão Léo, não para o irmão Felipe, falei que aprender não ocupa espaço. E se tem uma coisa que o Satanás não pode roubar de você, é aquilo que você aprende sobre Deus, aquilo que Deus te ensina. Isso ele jamais vai conseguir roubar de você.